Siga o seu coração. Mentira perigosa. O coração é enganoso acima de todas as coisas. Jeremias 17:9. O cristão não segue o coração. Ele segue a Escritura, que deve governar e transformar o seu coração. 444. O livre-arbítrio é o valor supremo do universo. Mentira. O valor supremo é a glória de Deus. A vontade humana é livre apenas dentro de sua natureza pecaminosa, até que a graça a liberte. Deus não é refém das escolhas humanas. Ele as governa soberanamente. 445. Deus tenta as pessoas para ver se são fiéis. Mentira. Deus prova, mas nunca tenta ninguém ao mal. Tiago 1:13. A tentação nasce da concupiscência humana. A prova nasce do amor divino para amadurecer a fé. 446. O inferno foi criado por falta de amor de Deus. Mentira. O inferno foi criado pela justiça e santidade de Deus. Um Deus que não punisse o mal não seria amoroso, seria cúmplice da injustiça. 447. A Bíblia precisa ser desmitologizada para o homem moderno. Mentira liberal. O que o homem moderno chama de mito são os atos sobrenaturais de um Deus que intervém na história. Retirar o sobrenatural da Bíblia é transformá-la em um manual de moralidade inútil. 48. Existem erros de tradução que mudam o caminho da salvação. Mentira. Embora existam variantes textuais menores, nenhuma doutrina fundamental ou caminho de salvação é alterado. Deus preservou sua palavra para que ela cumprisse seu propósito infalivelmente. 449. A interpretação da Bíblia é uma questão de ponto de vista. Mentira. O texto tem um sentido objetivo pretendido pelo autor. O pluralismo interpretativo é fruto da nossa cegueira ou rebelião, não da ambiguidade da palavra. 450. O cajado do pastor é um instrumento de punição física ou autoritarismo. Mentira. O cajado é para guiar, proteger do lobo e resgatar a ovelha do abismo. Liderança cristã é serviço e sacrifício, não domínio ditatorial sobre a consciência alheia. 451. A igreja é uma instituição datada que será substituída pela tecnologia. Mentira. A igreja é a noiva eterna de Cristo. Enquanto houver sol e lua, haverá a reunião dos santos. Nenhuma inteligência artificial ou rede social pode substituir a comunhão física e sacramental do corpo. 452. Ofertar é plantar uma semente para colher dinheiro. Mentira da ganância. Ofertar é um ato de adoração e gratidão. Transformar a oferta em um investimento financeiro é transformar a igreja em um cassino espiritual. 453. O diabo será perdoado no final. Apocatástase. Mentira herética. O julgamento do diabo e dos seus anjos é final, irrevogável e eterno. Deus não negocia sua justiça com aquele que personifica a rebelião absoluta. 454. Os anjos são seres fofos e inofensivos, querubismo infantil. Mentira. Nas Escrituras, a reação comum à presença de um anjo é o terror e o cair por terra. Eles são guerreiros celestiais, executores da vontade do Senhor dos Exércitos. 455. A paz mundial será estabelecida pelo esforço humano. Mentira. A humanidade nunca terá paz enquanto não se reconciliar com o príncipe da paz. O esforço humano sem Deus produz apenas o sistema da besta. 456. O cristão pode consultar horóscopos por diversão. Mentira. Consultar astros para buscar orientação é uma forma de adultério espiritual e falta de confiança na providência. É abrir uma porta para a influência do engano. 457. Deus não olha para a aparência. Mentira. Má interpretação. Deus olha sim para o coração primeiro, mas ele também ordena modéstia e decência. O exterior deve refletir a santidade interior, não ser um disfarce para a rebelião. 458. A solidão no ministério é sinal de fracasso. Mentira. A fidelidade à verdade muitas vezes isola o pregador. Estar só com a verdade é melhor do que estar acompanhado na mentira. 459. O Evangelho é sobre encontrar o seu propósito. Mentira. O
O Evangelho é sobre negar o seu propósito para abraçar o propósito de Deus. Jesus não veio para te ajudar a realizar seus sonhos, mas para te dar uma vida nova. 460. A verdade dói. Mentira incompleta. A verdade liberta. Ela pode ferir o ego e o velho homem, mas ela cura, restaura e dá vida eterna à alma. 461. A fé é um salto no escuro contra a razão. Mentira. A fé cristã é uma resposta racional à evidência histórica e à revelação divina. Não é um salto no escuro, mas um passo na luz da palavra de Deus. 462. O conhecimento intelectual de Deus é inimigo da espiritualidade. Mentira. Não se pode amar o que não se conhece. A teologia, estudo de Deus, é o combustível da verdadeira adoração. Uma mente vazia produz uma espiritualidade superficial e herética. 3. Toda a interpretação da Bíblia é igualmente válida. Mentira. O texto possui uma intenção original única. Dizer que todas as interpretações valem é dizer que o texto não diz nada. O relativismo hermenêutico é a rebelião da criatura contra a clareza do Criador. 464. Deus deseja a salvação de todos, mas não pode salvar sem a permissão humana. Mentira. Deus é o Todo-Poderoso. Se ele quisesse salvar todos de modo absoluto e irresistível, ele o faria. A salvação é um ato da soberania divina, e ninguém pode deter a sua mão. Daniel 4:35. 465. A graça de Deus é apenas um empurrãozinho para quem já é bom. Mentira. A graça é a ressurreição de mortos espirituais. O homem não está doente, ele está morto em seus delitos e pecados, totalmente incapaz de dar o primeiro passo. 466. A eleição é baseada no fato de Deus prever quem teria fé. Mentira. Arminianismo clássico mal interpretado. A fé é o fruto da eleição, não a sua causa. Deus elegeu por sua pura e soberana graça, não por encontrar qualquer mérito ou fé futura no homem. 467. O louvor é a preparação para a palavra. Mentira. O louvor é proclamação da palavra e adoração em si mesmo. Rebaixá-lo a um mero aquecimento emocional é ignorar a sua função litúrgica e doxológica central. 468. A igreja invisível dispensa a necessidade da igreja local. Mentira. Embora a salvação não dependa de uma instituição, o crente é chamado para o corpo visível. Quem afirma pertencer à igreja invisível, mas evita o compromisso local, está vivendo em desobediência direta às Escrituras. 469. A liturgia deve ser moldada pelos desejos dos buscadores. Mentira. O culto é oferecido a Deus, não ao descrente. Adaptar a liturgia para agradar ao mundo é transformar o santuário em um mercado de entretenimento. 470. O cristão não pode se envolver em política por ser suja. Mentira. A política é uma esfera da soberania de Deus. O cristão deve ser sal e luz, lutando por leis justas e pela preservação da ordem moral, sem, contudo, depositar sua esperança última em sistemas terrenos. 471. A caridade cristã deve ser coercitiva via Estado. Mentira. A caridade bíblica é um ato voluntário do coração regenerado e da comunidade de fé. Delegar a compaixão ao governo é terceirizar o amor cristão e sustentar sistemas que muitas vezes oprimem a fé. 472. Pecado compartilhado é pecado diminuído. Mentira. A prática coletiva do pecado não reduz a culpa individual. Deus julgará cada um segundo suas obras, não importando quão popular ou socialmente aceito o pecado tenha se tornado. 473. Os demônios podem se esconder em objetos inanimados. Mentira supersticiosa. Os demônios influenciam pessoas através do engano e do pecado. Atribuir poder espiritual a objetos, como cristais ou amuletos, é uma forma de pensamento mágico que o Evangelho nos liberta para abandonar. 474. A batalha espiritual consiste em gritar com o diabo. Mentira. A verdadeira batalha espiritual é travada através da obediência, oração e pregação da verdade. O diabo foge daquele que se submete a Deus, não daquele que grita mais alto.
475. O anticristo será reconhecido por todos imediatamente. Mentira. Ele virá com sinais, prodígios e um discurso de paz e unificação que enganará, se possível, até os escolhidos. Ele será amado pelo mundo antes de ser revelado como o homem do pecado. 36. O céu será uma repetição monótona deste mundo, apenas melhor. Mentira. O céu e a nova terra serão uma realidade de novidade ontológica, onde a presença direta de Deus transfigurará toda a percepção da beleza, do tempo e do ser. 477. A eternidade é muito tempo. Mentira. A eternidade não é a extensão infinita do tempo cronológico, mas um estado de atemporalidade ou tempo redimido na presença do Eterno. 478. Não haverá trabalho na nova terra. Mentira. O trabalho era parte da perfeição do Éden e continuará na nova terra, porém sem a fadiga, o espinho e a maldição. Serviremos ao Senhor com alegria produtiva. 479. Deus esquece os nossos pecados. Mentira, antropomorfismo. Deus é onisciente. Ele não tem lapsos de memória. Ele escolhe não levar em conta nossos pecados para efeito de condenação por causa de Cristo. Ele os lança no mar, juridicamente, não mentalmente. 480. A verdade é uma pessoa, não uma doutrina. Mentira dicotômica. Jesus é a verdade, pessoa, e ele se revelou através de palavras e ensinos, doutrina. Separar a pessoa de Cristo de sua doutrina é criar um Cristo mudo e imaginário. 481. A Bíblia precisa ser atualizada para o século XXI. Mentira. A Bíblia não é um livro de época, é a voz eterna de Deus. O mundo muda, mas a natureza humana e a santidade de Deus são imutáveis. É o século XXI que precisa ser corrigido pela Bíblia, e não o contrário. 482. A inspiração da Bíblia é igual à inspiração de um poeta ou artista. Mentira. A inspiração bíblica é teopneustia, soprada por Deus, um ato único e sobrenatural que garantiu a inerrância. Poetas produzem arte, os profetas entregaram a lei de Deus. Entendesse? O Novo Testamento cancela as promessas de Deus para o Israel étnico. Mentira, teologia da substituição extrema. Deus é fiel aos seus pactos. Embora a Igreja seja o povo de Deus, ele ainda tem um plano específico e profético para Israel, conforme Romanos 11, 484. Deus é um pai bonzinho que não pune seus filhos. Mentira. Deus é um pai amoroso que disciplina a quem ama e um juiz santo que pune a rebelião. Confundir o amor de Deus com complacência é criar um ídolo doméstico. 485. A lei de Deus foi feita para nos prender. Mentira. A lei é o trilho da liberdade. Fora dos trilhos, o trem descarrila. Fora da lei de Deus, o homem se torna escravo de suas próprias paixões. 486. A Bíblia é um livro vivo que muda de significado conforme o leitor. Mentira do subjetivismo. A Bíblia é viva porque seu autor é vivo, mas seu significado é fixo e objetivo. O que o texto significou para os apóstolos é o que ele significa hoje. A aplicação muda, mas a interpretação é imutável. 487. Eu aceitei a Jesus por minha própria inteligência. Mentira orgulhosa. Você o aceitou porque o Espírito Santo removeu seu coração de pedra. A glória da sua decisão pertence 100% à graça preveniente de Deus. 488. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, posterior à salvação. Mentira, em certas vertentes pentecostais. Segundo Paulo em 1 Coríntios 12, 13, todos os crentes foram batizados em um só Espírito no momento da união com Cristo. O que existe são múltiplos enchimentos, não múltiplos batismos. 489. Podemos ser crentes nominais e ainda assim salvos. Mentira. Não existe cristão sem fruto. Quem não manifesta a vida de Cristo prova que nunca foi enxertado na videira verdadeira. Denema. A igreja é um clube de entretenimento para manter os jovens longe das drogas. Mentira pragmática. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Se o objetivo for apenas entretenimento, ela falhará em salvar almas e apenas produzirá fãs de uma religião morta. 491.
O culto deve ser leve, para não ofender o visitante. Mentira. O culto deve ser fiel. A maior ofensa que alguém pode sofrer é não ouvir a verdade sobre o seu estado pecaminoso e a necessidade de um Salvador. 92. Toda música com letra cristã é adoração. Mentira. Adoração exige reverência, profundidade bíblica e foco na glória de Deus. Músicas centradas no eu, no vencer ou no ter são apenas música secular com verniz religioso. 93. Podemos amarrar demônios sobre cidades inteiras. Mentira de mapeamento espiritual. Não temos autoridade para alterar a geografia espiritual por decretos humanos. Nossa missão é pregar o Evangelho. O Espírito Santo é quem desamarra os corações. 494. O diabo tem medo de cristãos que gritam. Mentira. O diabo tem medo de cristãos que se submetem a Deus. O grito é sinal de falta de autoridade bíblica, não de poder espiritual. 495. O anticristo será um mal óbvio e repugnante. Mentira. Ele será sedutor, carismático, brilhante e parecerá ter as soluções para as crises do mundo. Ele enganará a muitos pelo seu aparente bem. 496. Deus não enviaria ninguém para o inferno. Mentira. Deus não envia vítimas para o inferno. Ele entrega os rebeldes ao destino que eles mesmos escolheram, viver sem ele. O inferno é o respeito de Deus pela liberdade final da criatura que o odeia. 497. O céu será um lugar onde todos seremos iguais em recompensas. Mentira. A Bíblia ensina claramente que haverá diferentes galardões baseados na fidelidade e no serviço prestado na terra, embora a entrada seja inteiramente pela graça. A ressurreição da carne é uma metáfora para o renascimento das ideias. Mentira herética. Se o corpo de Cristo não ressuscitou e o nosso não ressuscitar, nossa fé é o maior de todos os enganos. 499. O importante é o amor, não a verdade. A mentira que coroa a apostasia. O amor sem verdade é hipocrisia. A verdade sem amor é brutalidade. No Evangelho, eles se beijam. Não há amor verdadeiro que suporte a mentira. 500. A mentira tem a última palavra, a mentira final. A última palavra pertence ao Verbo de Deus, que cavalga um cavalo branco, cujos olhos são chama de fogo, e em cuja coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 501. Deus aprende coisas novas à medida que a história se desenrola. Teísmo aberto. Mentira herética. Deus é onisciente, conhecendo o fim desde o princípio. Ele não é um espectador do futuro. Ele é o autor do futuro. 502. O tempo é um limite para Deus. Mentira. Deus criou o tempo e habita a eternidade. Ele não espera o amanhã chegar. Ele já está no amanhã, sustentando-o por sua vontade soberana. 503. Deus sente tédio ou solidão na eternidade. Mentira. A plenitude da alegria reside na comunhão intratrinitária. Deus é perfeitamente feliz em si mesmo e não criou o universo para preencher um vazio emocional. 504. Jesus foi o primeiro cristão. Mentira. Jesus é o Cristo, o objeto da fé cristã. Ele não praticava uma religião para se tornar algo. Ele é a própria revelação encarnada. 505. O reino de Deus é um partido político terreno. Mentira. O reino de Deus está no mundo, mas não é deste mundo. Tentar estabelecer o reino através de decretos governamentais ou revoluções sociais é ignorar a necessidade de regeneração espiritual. 506. Jesus limpou o templo porque perdeu a paciência. Mentira. A limpeza do templo foi um ato de zelo profético e juízo messiânico. Foi uma ação deliberada, santa e justa, e não um acesso de raiva humana pecaminosa. 507. O Espírito Santo é a energia vital do universo. Mentira panteísta. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, com vontade, intelecto e santidade. Ele não é uma força impessoal que flui pela natureza, mas o Deus que a governa. 508. O batismo no Espírito Santo serve para nos tornar supercristãos. Mentira. O Espírito nos é dado para testemunho e santificação.
Ele não nos dá poder para nossa própria glória, mas para que possamos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. 509. Sentir calafrios ou calor é a única prova da presença do Espírito. Mentira. A prova da presença do Espírito é o arrependimento e o fruto. Emoções psicossomáticas podem ser simuladas. Um caráter transformado pela palavra é obra exclusiva de Deus. 510. A igreja local é uma empresa de serviços espirituais. Mentira. A igreja é um corpo, uma família e um exército. Se você a vê como um lugar onde vai apenas para consumir bênçãos, você não entendeu o que significa ser membro de Cristo. 511. O ministério pastoral é uma carreira profissional. Mentira. O ministério é um chamado sacrificial. Quem entra no pastorado buscando prestígio, estabilidade financeira ou poder, já recebeu sua recompensa na terra e é um mercenário aos olhos de Deus. 512. Mulheres não podem estudar teologia profunda. Mentira machista e antibíblica. Embora as funções de governo sejam distintas, o comando de amar ao Senhor de todo o entendimento é para todos. Mulheres como Maria, que ouvia aos pés de Jesus, e Priscila, são exemplos de instrução teológica necessária. 513. O cristão deve ser neutro em relação ao pecado alheio para não ser julgado. Mentira. Não julgar hipocritamente é uma ordem. Discernir o mal e denunciá-lo com mansidão e verdade é um dever. O silêncio diante do erro é omissão pecaminosa. 514. A lei da atração é um princípio bíblico, mentira ocultista. Atraímos as consequências de nossos atos, lei da semeadura, mas não cocriamos a realidade com nossos pensamentos. Só Deus cria, nós apenas administramos o que Ele criou. 515. A cultura do cancelamento é uma forma de disciplina bíblica. Mentira. A disciplina bíblica visa a restauração do pecador e a pureza da igreja. O cancelamento visa a destruição da reputação e a exclusão sem misericórdia. São espíritos opostos. 516. O anticristo será um ateu declarado. Mentira. Ele provavelmente será um líder religioso ou pseudo-espiritual que se assentará no templo de Deus, apresentando-se como o Salvador que a humanidade sempre esperou. 517. O juízo final será uma conversa amigável. Mentira. Será o momento mais aterrorizante da história para os ímpios. Livros serão abertos. Cada palavra frívola será julgada e a santidade de Deus consumirá toda a mentira. 518. Não haverá novos aprendizados na eternidade. Mentira. Como Deus é infinito e nós somos finitos, passaremos a eternidade crescendo no conhecimento de suas glórias. O céu não é estagnação, é maravilhamento eterno e progressivo. 519. O inferno é um lugar de aniquilação, extinção do ser. Mentira. A Bíblia fala em tormento eterno. A alma é imortal por decreto divino, e o castigo para a rebelião contra o eterno deve ter, por justiça, uma duração eterna. 520. O importante é o que você acredita, desde que te faça bem. A mentira do pragmatismo subjetivo. A única coisa que importa é se o que você acredita é a verdade. O que te faz bem, hoje, pode te conduzir ao abismo amanhã se for fundamentado no engano. 521. O pecado é apenas um erro de cálculo ou ignorância. Mentira. O pecado é iniquidade e rebelião voluntária contra a lei de Deus. O homem não peca porque não sabe o que é certo. Ele peca porque odeia o que é certo e ama a sua própria autonomia. 522. A natureza adâmica pode ser educada para se tornar santa. Mentira. A carne não se educa, ela deve ser mortificada. O velho homem não precisa de reforma, precisa da cruz. Só o novo nascimento pelo Espírito pode produzir santidade. 523. Eu sou dono do meu corpo. Mentira. Para o descrente, o corpo pertence ao Criador, a quem ele prestará contas. Para o salvo, o corpo é templo do Espírito Santo, comprado por alto preço. A autonomia corporal absoluta é uma ilusão satânica. 524. O Espírito Santo é a energia feminina da Trindade. Mentira gnóstica e mística.
Deus não possui gênero biológico e o Espírito Santo é revelado nas Escrituras com pronomes masculinos e atributos de personalidade que transcendem categorias humanas de gênero. 525. Falar em línguas é o único sinal de que alguém é cheio do Espírito. Mentira. O enchimento do Espírito manifesta-se primariamente em ousadia para pregar a palavra, submissão mútua e adoração congregacional. Efésios 5, 18, 21. O fruto do caráter é o selo, não o êxtase. 526. O Espírito Santo pode ser transferido por sopros ou paletós. Mentira mágica. O Espírito sopra onde quer. Tratá-lo como uma substância física que um homem pode manipular é blasfêmia e feitiçaria disfarçada de piedade. 527. Se você está sofrendo, é porque não tem fé. Mentira cruel e antibíblica. Jó foi provado justamente por sua fidelidade. O sofrimento no mundo caído é uma realidade para justos e injustos. A diferença é que, para o justo, o sofrimento é pedagógico e redentor. 528. O cristão deve viver em busca constante de novas experiências espirituais. Mentira. O cristão deve viver em busca de fidelidade às verdades já reveladas. O vício em novidades espirituais é sinal de imaturidade e falta de profundidade na palavra. 529. A disciplina física ou o ascetismo extremo garantem a santidade. Mentira. Tais coisas têm aparência de sabedoria, mas não têm valor algum contra a indulgência da carne. Colossenses 2:23. A santidade é uma obra interna do Espírito, não um resultado de automutilação ou privação legalista. 530. O título, bispo, apóstolo, patriarca, confere poder real sobre o mundo espiritual. Mentira. O poder no reino de Deus vem da fidelidade à palavra, não da pompa do título. Muitos apóstolos modernos são mendigos espirituais diante de um diácono fiel. 531. A igreja deve ser um local de relevância cultural antes de ser um local de verdade. Mentira. A maior relevância que a igreja pode ter é ser radicalmente diferente da cultura decadente. Quando a igreja tenta ser legal para o mundo, ela se torna inútil para Deus. 532. Pastores não podem ser removidos do cargo, independentemente do pecado. Mentira. O pastorado exige qualificação moral contínua. 1 Timóteo 3. Um pastor que cai em imoralidade ou heresia e não se arrepende deve ser removido para a proteção do rebanho e a honra de Cristo. 533. A ressurreição será apenas espiritual, não física. Mentira herética. Se Cristo ressuscitou fisicamente, nós também ressuscitaremos. Negar a ressurreição da carne é negar a vitória de Deus sobre a morte e a matéria. 534. O céu é o nosso destino final absoluto. Mentira. Nosso destino final é a nova terra. O céu é um estado intermediário. A esperança bíblica é a restauração de toda a criação sob o governo direto de Cristo. 535. Teremos outra chance de salvação durante o milênio. Mentira. O milênio é o triunfo da justiça na história, mas a decisão eterna de cada indivíduo é selada antes da morte ou no momento da parousia. 536. O Evangelho é compatível com o relativismo moral. Mentira. A verdade de Deus é absoluta. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal. O Evangelho não se adapta à ética do século, ele a julga. 537. A tolerância é a maior virtude cristã. Mentira. A maior virtude é o amor na verdade. A tolerância com o pecado é ódio pela alma do próximo e desprezo pela santidade de Deus. 538. Deus é amor e não olha a religião. Mentira. Deus é amor. E porque ele ama a verdade, ele providenciou um único caminho. Aceitar todas as religiões é dizer que o sacrifício de Cristo foi desnecessário. 539. O cristão deve buscar a unidade a qualquer custo, mesmo com heréticos. Mentira. A unidade bíblica é a unidade da fé, doutrina. Unir-se ao erro é adultério espiritual.